Olá pessoal, para o segundo vídeo da aula de hoje. Agora a gente terminou aquela parte de ligações, fizemos exercício de todas as questões do Enem e começamos agora as funções inorgânicas, ok? Então vamos lá começar as funções inorgânicas. As substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns. Chamamos isso de propriedades funcionais. Essas propriedades comuns são chamadas de propriedades funcionais, que vão dar as funções inorgânicas. Você tem propriedades gerais, que toda matéria tem. Você tem propriedades que um grupo de matéria tem funcionais e tem específicas, só aquela matéria tem. Então agora a gente vai discutir as propriedades funcionais, que são as funções inorgânicas. Em função dessas propriedades, podemos agrupar substâncias em grupos os quais chamaremos de funções inorgânicas. Então vamos lá. As principais funções inorgânicas são ácidos, bases ou hidróxidos, sais e óxidos. Ok? Hidreto eu não coloco porque existe hidreto, é muito limitado e muito complexo o estudo. Ele não tem uma sequência. Os hidretos metálicos são diferentes dos hidretos não metálicos. Então, hidreto quase o ensino médio não aborda essas 4 funções. Ok? Por que eu vou começar pela função ácida? Tem professor que começa por óxido, e ele não está errado, como eu também não estou. Eu vou começar pela função ácida pelo motivo seguinte. Eu acho que o mais complicado de funções é a nomenclatura. E se você aprende a nomenclatura dos ácidos, você aprende a nomenclatura de qualquer outra função. É como na orgânica, vocês ainda não estudaram, mas quando vocês estudaram orgânica, saber hidrocarboneto é saber todas as funções orgânicas. Então, por isso que eu começo com ácido, só por isso. Tá bom? Para compreender os conceitos das funções, deveremos conhecer as experiências de Arrhenius. Primeiro, vamos aí. Ele pegou água, misturou com NaCl. A bateria ligou numa bateria, a lâmpada acendeu. Então, o NaCl conduziu corrente elétrica. Bom, porque conduziu, a gente viu ligações. Porque o NaCl é um composto iônico, na água se dissocia, formando Na+, Cl-, e com os íons, a migração dos íons, geram a DDP, e aí a lâmpada acende. Quando ele botou água e HCl, a lâmpada também acendeu, mas aí tem um detalhe diferente. HCl é um composto molecular, ele não conduz corrente elétrica pura. Mas com a água, ele reage, forma os íons, sofre uma ionização, e aí a lâmpada acende. E com o açúcar comum, que é a sacarose, que é um carboidrato, ele não consegue reagir com a água, ele não se dissocia, ele não se ioniza, então ele não conduz corrente elétrica. E aí a Arrhenius descobriu que a condução de corrente elétrica em meio aquoso se dá por migração de íons. Se não há migração de íons, não há condução de corrente elétrica. Bom, qual é a conclusão aí? Água e NaCl. Você tem a água, substância extremamente polar, NaCl muito mais polar, tanto polar que a gente chama de iônico, e água. O sódio positivo é atraído pelo oxigênio da água. Simultaneamente, o Cl negativo é atraído pelo hidrogênio da água. Rompe-se isso aqui e forma-se os íons em solução. Olha lá, formou os íons em solução. Dissociação iônica. Por que dissociou? Porque ele separou aquilo que já tinha natureza iônica. Ele não formou. O NaCl já era iônico. Ele apenas separou Na+, Cl-. Essa água aqui, ela não entra, ela chama de aquete, senão tem um balanceamento. Então, você pegou NaCl mais a água, meio aquoso, aí separou Na+, e Cl-. Só isso. Agora com HCl. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Com HCl, isso aqui é molecular, isso aqui também é molecular. Mas a água é extremamente polar. O H vai ser atraído pelo oxigênio da água. Aí que a água é angular, ela é extremamente polar. Tem 2 pares de elétron livre em torno do oxigênio que atrai esse hidrogênio. Essa atração a gente chama de atração dipolo-dipolo, né? Porque foi o dipolo, não foi ponto de hidrogênio, né? Então, tá aí a atração, forma o Cl- e o H3O+. Houve uma ionização. O que é isso? Formação de íon. Ela não tinha um íon e o íon foi formado. É diferente do NaCl que você separou os íons que já tinha. Aí é uma ionização. No NaCl, uma dissociação. Bom,
Aí você vai observar, tem várias moléculas de HCl, várias, todas na forma molecular, e de repente no meio aquoso, algumas se ionizam. Algumas, essa ionizou, essa não, uma não, duas não se ionizaram. Duas de quanto? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 2, de 20. Duas de 20 não se ionizaram. Então a gente vai ter aí o que a gente chama de grau de ionização. Quantas se ionizaram? 18. Mas eu tinha quantas? 20. Então o grau de ionização do HCl vai dar 90%. Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização. Ou dissociação. Dissociação é mais difícil. Dissociação sempre é 100%. Se não for, a gente chama aparente. Mas a ionização é que nunca é 100%. A porcentagem da espécie que sofre esse fenômeno é dada pelo grau de ionização. Número de moléculas ionizadas sobre número de moléculas dissolvidas. Naquele caso, 18 se ionizaram, de 20 dissolvida. Vamos aqui. Número de moléculas ionizadas sobre o inicial. Vamos lá. 18 sobre 20 vezes 100, 90%. Está aí o grau de ionização do HCl. Vamos lá para uma questãozinha. Adiciona-se 600 moléculas de HCl à água, sabendo que 540 estarão ionizadas. Qual é o grau de ionização? Vai botar 540 dividido por 600. %. 2. Adiciona-se 500 moléculas de um certo eletrolito, ele não diz quem é, a água. Teremos para um grau de ionização igual a 0,9. O grau de ionização é de 0,9. Quantas moléculas ionizadas? Aí você vai fazer agora ao contrário. Você tem um grau de ionização. 500 alfa. Quer saber quantas moléculas ionizadas? Então você faz 0,9. Número de moléculas ionizadas eu não conheço. Inicial 500. 0,9 vezes 500, 450. Agora a gente vai começar ácidos, né? A gente falou dessa parte introdutória, agora a gente começa ácido. Então vamos lá. Conceito de Arrhenius. Segundo Arrhenius, ácido é toda substância. Então só boto substância. Se pergunta assim, NH4 mais é ácido? Não, não é substância. OH menos é ácido? Não, não é substância. HCO3 menos é ácido? Não, não é substância. Se tem carga, não é substância, então já não pode ser ácido de Arrhenius. Ácido de Arrhenius tem que ser uma substância. Toda substância que em solução aquosa sofre o fenômeno da ionização, produzindo um cátion apenas, o íon H+, ou H3 ou mais, que é o correto, que é um ácido. HCl. Água como solvente separa o H do Cl-. H2CO4, água como solvente, separa os 2H do SO4, 2-. H3PO4, na presença da água, separa os 3Hs do PO4, 3-. H4P2O7, na presença da água, separa os 4Hs do P2O7, 4-. Por que eu fiz isso? Primeiro que só existe carga negativa, 1-, 2-, 3-, 4-. Não existe mais do que isso. E também é o seguinte, pode observar que o número de H é o número de H+, e a carga do íon. 1H, 1, 1-. 2H, 2, 2-. 3H, 3, 3-. 4H, 4, 4-. Então você não precisa saber de química. Botou lá, H3, H3, ASO4. Vai formar 3H+, ASO4, 3-. Bem mais fácil. Bom, hoje sabe que o íon H+, liga-se à molécula da água formando o H3 ou mais, que é o correto, chamando de hidrônio ou hidroxônio. Então aqui é a mesma reação agora, a água é um reagente, não é solvente. Ela está antes da seta,
Agora, peraí, deixa eu voltar aqui para comentar um detalhe. Observe que aqui tem um H. Aí você bota um mol de água, um mol de H3 ou mais e uma carga. 2H, 2 na água, 2 no H3 ou mais, 2 na carga. Se tiver 3H, 3 na água, 3 no H3 ou mais e 3 menos é a carga. 4H, 4 na água, 4H3 ou mais e a carga é 4 menos. Então você não precisa fazer balanceamento. Pelo número de H você já sabe a equação toda. Seja a água participando como reagente, que é antes da seta, ou em cima da seta como solvente. Mas já tem a equação toda. Pelo número de H eu sei o balanceamento da equação. Ok, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá. Classificação dos ácidos. Quanto ao número de hidrogênios ionizados? Ele pode ser monoácido, só um hidrogênio se ioniza. HCl, só um hidrogênio. HCN, só um hidrogênio. HNO3, só um hidrogênio. Então a gente diz que ele é monoácido. Diácido, 2 hidrogênios se ionizam. H2CO3, 2H+. H2CO4, 2H+. Triácido, 3 hidrogênios se ionizam. H3PO4, 3H+. H3BO3, 3H+. Tetrácido, 4 hidrogênios se ionizam. H4P2O7, H4SiO4, 4H+, se ionizam. Agora tome cuidado. Tem 3 exceções aí. H3PO3, os 3 não se ionizam, apenas 2, ele é um diácido. H3PO2, os 3 não se ionizam, apenas 1, ele é monoácido. E H4P2O5 não é o P2O7, é o P2O5, os 4 não se ionizam, só 2, e ele é um diácido. Então você tem 3 exceções importantes. H3PO3 é diácido, H3PO2 é monoácido e H4P2O5 é um diácido. Você tem que gravar isso porque se usar um dos 3 é pegadinha no vestibular, você perdeu a questão. Tirando esses 3, o número de H coincide o número de hidrogênios ionizados. Quanto à presença de oxigênio, eu tenho chamado hidrácido, e hidrácido só lembra de hidrogênio. E oxiácido, oxiácido lembra oxigênio. Então hidrácido não tem oxigênio. HCl, hidrácido, HCN, H2S, H4FSN6, não tem oxigênio. Oxiácido tem oxigênio. É bem simples. Quanto ao número de elementos, pode ser binário. Binários são 2 elementos. Então os hidrácidos são binários, nem todos, mas a maioria são binários. Os oxiácidos não pode ser binário, porque se ele tem oxigênio, hidrogênio e mais os elementos já são 3. Então oxiácido no mínimo é ternário. Esse hidrácido é ternário. Não é muito comum, esses são mais, mas esse é ternário porque tem 3 elementos. Quaternário, 4 elementos. H, ferro, C e N. Ok? Quanto ao grau de ionização, aí eu vou comentar no próximo slide, que esse é o mais importante, a gente falar de força. Tudo bem, pessoal? A gente volta já já para o último slide da